Inovação trazida pelo novo regimento interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, as câmaras foram instaladas e você acompanha a partir de agora a transmissão da primeira sessão ordinária da primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Carlos Hanna, e em seguida a primeira sessão ordinária da segunda Câmara, presidida pelo conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Nas câmaras serão apreciados e julgados processos de municípios com a população de até 50 mil habitantes e de órgãos e instituições com orçamento de até 50 milhões de reais. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária do exercício 2014 desta primeira Câmara. Informamos que as sessões nas câmaras terão o mesmo procedimento no que couber das sessões do plenário, começando com discussão e votação da ata da sessão anterior, leitura do expediente, comunicações da presidência da Câmara e sorteio de processo, palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores, devolução de processo com pedido de vista, apreciação de medidas cautelares, se houver, leitura de acordos e pareceres, julgamentos e processos em pauta. Então, iremos seguir a mesma sequência das sessões plenárias. Nesta primeira sessão de Câmara, nós não temos discussão e votação da data da sessão anterior, por ser a primeira sessão. Também não temos leitura de expediente hoje. O secretário já nos informou a respeito. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Vamos dar boas-vindas aos senhores integrantes da primeira Câmara, conselheiro Rodrigo Chamon, conselheiro Marco Antônio, conselheira Márcia, ao nosso procurador, representante do Ministério Público, doutor Heron, ao secretário das sessões da primeira Câmara, doutor Eduardo Givago, bem como a todos os presentes. A nossa secretária também, Daniela, que está dando apoio aqui ao plenário. Aos operadores do som, a quem participa também das filmagens, nossa taquígrafa, e aos nossos telespectadores e internautas que nos ouvem nesse momento. Muito bem. Já na fase de comunicações, já não como presidente, mas como relator, queria dar ciência que decidi democraticamente pela citação do processo 6106-2012, Prefeitura Municipal de Marilândia, citação por edital. Também processo 6025-2012, Prefeitura Municipal de Vila Valério, citação 30 dias. E incluir em pauta o processo TC 219-2014, uma representação com pedido de cautelar. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiros substitutos para comunicações e registro. Não havendo, também neste momento, devolução do processo com pedido de vista, acredito que não temos nenhum hoje. Apreciação de medidas cautelares. Vamos apreciar a medida do processo 219/2014, incluso em pauta. Tratam os autos de representação oferecida pela empresa Trivale Administração Limitada
com pedido de provimento liminar, inaudito até a parte, em face possíveis irregularidades constantes no edital de licitação na modalidade pregão presencial 01/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Fundão, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos com fornecimento de combustível tipo gasolina comum, óleo diesel, necessário para o abastecimento da frota municipal durante o período de 12 meses, para o ano 2014, por meio da implementação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão de frota, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível em caráter contínuo e ininterrupto para veículos e máquinas pertencentes à frota municipal de veículos lotados naquela municipalidade. Preliminarmente, vamos registrar que a representação foi protocolada nesse tribunal no dia 14 de março de 2014, sendo que o início do pregão presencial 01/2014 está previsto para o dia 16 de janeiro, 14 de janeiro, 16 de janeiro, no início às 8h30. Ressalto que esses autos chegaram ao gabinete somente no dia 16 às 18 horas, ou seja, após a ocorrência do início do certame licitatório. Relata o representante que o edital em questão contém exigência restritiva e ilegal ao incluir exigência de registro no Conselho Regional de Administração do local de prestação de serviço como condição de habilitação ou declaração de que, caso vencedora, seja inscrita no CRA Espírito Santo nos seguintes termos. Item 7.2.4.2. Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CRA-ES, devidamente atualizada. Se a licitante for de outro estado, deverá demonstrar que a situação de regularidade perante o CRA de sua origem e apresentar, junto com a documentação de habilitação, declaração que seja, caso seja licitante vencedora, providenciará visto junto ao CRA-ES. Sustenta o representante que tal exigência viola o disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e também o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º e parágrafo 5º, todos da Lei 8.666/93. Assim, segundo ele, é vedada a exigência de comprovação de utilidade em local específico para a qualificação técnica do licitante. Além disso, o processo de licitação pública deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, somente admitindo-se as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ressalto também não ser possível haver no ato convocatório cláusula ou condição que estabeleça preferência ou distinção em razão da sede ou conhecido do licitante. Desta forma, exigir inscrição no conselho do local da licitação ou do contrato constitui restrição ao caráter competitivo da licitação. Entende o representante que estão configurados os requisitos necessários à concessão da medida cautelar solicitada, ou seja, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, bem como salienta a urgência das medidas solicitadas, uma vez que a sessão pública para a abertura do certame está designada para o dia 16 de janeiro de 2014, às 8h30 da manhã. Por fim, requer à empresa Trivale Administração Limitada que este tribunal determine a instauração do procedimento administrativo, determine nos termos do regimento interno medida cautelar com urgência. Como pedido alternativo, caso o certame já tenha acontecido, quando a apreciação desta, que se suspenda a homologação e assinatura do contrato. Após vieram os autos para análise. É o relatório. Fundamentação. Nos termos da representação oferecida por Trivale Administração Limitada, observa que a insurgência consignada na peça inicial está, em síntese, relacionada à exigência de registro da empresa no Conselho Regional de Administração do local de prestação de serviço como condição de habilitação ou apresentação de declaração de que, caso vencedora, providenciará visto junto ao CRA.
em juízo preliminar, tal requisito não aparenta conter exigências ilegais e restritivas. A Lei 4.769, de 65, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico de administração e da outras providências, estabelece que os conselhos regionais de técnicos de administração, com sede nas capitais dos estados e do Distrito Federal, terão por finalidade fiscalizar, na área da respectiva jurisdição, o exercício da profissão de técnico de administração. Hoje, a denominação encontra-se alterada para conselhos regionais de administração e administrador pela Lei Federal 7.321, de 85. Desta forma, observa-se que a competência para realizar a fiscalização do exercício da profissão de administrador é do Conselho Regional de Administração do respectivo local onde será prestado o serviço. Em consonância com a norma do Conselho Federal de Administração, a resolução do Conselho Regional 12 de 2011 estabelece os critérios para emissão de certidão de visto, objetivando atender à exigência de editais de licitação e manter o controle sobre os processos de licitação com participação de empresas sem registro no CRA-ES. No mesmo sentido, o Manual de Responsabilidade Técnica do Administrador, instituído pela Resolução Normativa CFA 337, de 4 de dezembro de 2006, ressalta a importância do registro cadastral no CRA dos participantes de procedimento licitatório. Desta forma, não parece estar o instrumento convocatório restringindo a competitividade do certame, já que os interessados em participar da licitação podem apresentar, na fase de habilitação, tão somente o registro no Conselho Regional de Origem, conforme estipulado no item 7.2.42 do edital. Em tais situações, deve o licitante apresentar, na fase de habilitação, declaração de que, se vencedora, providenciará visto junto ao CRA-ES, conforme determinam os normativos dos Conselhos Federal e Estadual de Administração. Pelo exposto, a norma esculpida no instrumento convocatório apresenta-se, em análise preliminar, em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Assim, não há restrição da participação dos potenciais licitantes de outros estados, ao mesmo tempo em que se resguarda a fiscalização sobre o exercício da profissão. Nesse mesmo passo, o Tribunal de Contas da União manifestou-se no sentido de haver restrição à participação no certame apenas nos casos em que a exigência de visto junto ao Conselho Regional do local de prestação ocorrer na fase de habilitação, que não foi o caso do presente edital. Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, bem como a sustentação de ato impugnado. O artigo 124, caput, e o parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo descreve que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou direito à lei e de risco de ineficácia da decisão de mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem oitiva da parte, determinar medidas cautelares, inclusive em caso de comprovada urgência. As medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do relator. O substrato conceitual do seu deferimento está relacionado aos requisitos que a doutrina denomina fumus bonoris e periculum mora, indispensáveis para a concessão de liminar nesta espécie de procedimento. Entretanto, diante da argumentação desenvolvida em análise perfunctória, não é possível vislumbrar a existência da fumaça do bom direito. Dispositivo. Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para deliberar sobre a matéria, decido do seguinte modo: receber os requisitos, presentes requisitos de admissibilidade, receber a presente representação e deixo de acolher o pedido de concessão de medida cautelar, inaudita altera a parte, eis que ausente esse requisito autorizador consubstanciado no fumus bonoris,
conforme disposto no artigo 124 da Lei Complementar 621. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 307 da Resolução 261/2013, que seja notificada a Prefeitura Municipal de Fundão para que se pronuncie no prazo de 10 dias. Nos termos do artigo 309 da Resolução também 261, após a manifestação do interessado ou transcorrido o prazo acima, sejam usados e encaminhados à área técnica para a elaboração da instrução. As Secretarias das Sessões para os impulsos necessários, dando ciência ao representante acerca dessa decisão, conforme previsto no artigo 307, parágrafo 7º. Este foi o voto. Estamos comunicando ao plenário aqui para devida ciência, tendo sido negada a cautelar. Neste momento, não há mais a apreciação de medidas cautelares para hoje, então iremos passar para a fase de leitura de acordos e pareceres, que também hoje não temos, e julgamentos de processos em pauta. Nesse sentido, também conforme determina o nosso regimento interno, a sequência da pauta obedecerá à ordem de antiguidade dos conselheiros. No caso da primeira Câmara, há coincidência da presidência com a antiguidade. No caso da segunda Câmara, não. Então, seguindo o regimento interno, então iniciaremos a relatoria dos processos. Na minha pauta hoje, como relator, temos 2 processos. Processo TC 5588/2013, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Muqui. É um pouco longa, mas eu vou abreviar e ler apenas, se houver necessidade, faço a leitura de mais alguns pontos, mas vamos lá. Cuidam os presentes autos de representação oferecida por Trivale Administração, coincidentemente aqui também é Trivale, em razão de possíveis irregularidades existentes no edital de pregão presencial 41/2013 da Prefeitura Municipal de Muqui, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em processamento de crédito específico, ticket de alimentação, para administração e fornecimento de cartão eletrônico magnético para concessão de auxílio e alimentação para servidores do órgão. A representante apontou a existência de cláusulas restritivas no edital, requerendo concessão de medida cautelar para suspensão do certame ou, alternativamente, que se determinasse ao órgão representado que se abstém de exigir atestados de qualificação técnica averbados, mesmo que emitidos por órgãos públicos, e ainda de exigir registro do Conselho Regional de Nutrição e no Programa de Atendimento ao Trabalhador, PAT. Assim, a decisão TC 28/2013, acompanhando o voto do relator, conheceu da representação e suspendeu medida cautelar para a suspensão da licitação até a ulterior decisão da Corte. Na oportunidade, decidiu-se pela notificação dos responsáveis para a manifestação no prazo prorrogável de 10 dias e pela comunicação ao procurador do representante. Em atendimento aos termos da notificação 11/15/2013 e 11/16/2013, os senhores Aloísio Figueiras e Miguel Montoso Neto manifestaram-se apresentando justificativas, informando que a suspensão da licitação, informando sobre a suspensão da licitação. Encaminhados os autos à unidade técnica responsável, foi elaborada a instrução técnica inicial ITI 607/2013,
em que foram registrados os indícios de irregularidade identificados, com a sugestão de citação dos responsáveis, o que foi acatado pelo conselheiro relator, conforme decisão monocrática 800 de 2013. Regularmente citados, os senhores Aloysio Figueiras e Miguel Montoso Neto apresentaram razões, respectivamente. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas, NEC, que elaborou instrução técnica conclusiva 6274/2013, opinando pela rejeição das razões justificativas e determinando aos responsáveis que implementem as alterações necessárias no edital do Programa Presidencial 41/2013. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou em consonância com a área técnica. É o breve relatório. Fundamentação. Compulsando acuradamente os autos, verifique que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os termos legais e regimentais. Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos, em cotejo com as manifestações da área técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações. Por conseguinte, ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na instrução técnica conclusiva 62/2013. Vou resumir os pontos da instrução técnica conclusiva, que entende que a exigência de registro no Conselho Regional de Nutrição para a contratação de ticket de alimentação é exigência que foge da legalidade, porque o Conselho de Nutrição, ele não fiscaliza essas empresas. Se aplicaria o registro do Conselho de Nutrição caso a empresa fosse fazer a alimentação, processar a alimentação, que não é o caso. Ela apenas fornece o ticket alimentação. E a instrução pré-conclusiva trouxe jurisprudência do TCU, do STJ e do TRF, Primeira Região. Aspas, a exigência de registro em entidade de fiscalização profissional deve limitar-se ao conselho que fiscaliza a atividade básica ou serviço preponderante objeto de licitação, que não é o caso nos autos. E segue longo arrazoado, citando outras jurisprudências, inclusive o TCE de São Paulo, também o TCE aqui do Espírito Santo, o processo 1140/2011, acórdão 421/2012, recomendar à administração do município de Aguaré que exige o registro dos conselhos profissionais, quando for o caso, no momento da celebração do contrato. E segue o arrazoado, muito bem elaborado pelo NEC, com outras jurisprudências também, com relação ao TCU, acordo 1471/2008 da segunda Câmara, que determinou especificamente a Infraero não exige registro em Conselho Regional de Nutricionistas de empresa cuja principal atividade não se enquadre entre os requisitos do artigo 18 do Decreto 84/444 de 1980, para as licitações destinadas à seleção de empresas especializadas no fornecimento e na administração de cartões eletrônicos magnéticos para aquisição de refeições prontas ou urgentes alimentícios, que é exatamente o nosso caso. É neste sentido que, após farta jurisprudência, o Ministério Público de Contas acompanhou integralmente a manifestação da área técnica ao asseverar que acompanha em toto. Assim, entendo que as razões apresentadas para a emissão de juízo pela procedência da representação são suficientes, razoáveis e se coadunam com as normas atinentes à matéria, conforme segue. 2.1. Da exigência de registro no Conselho Regional de Nutrição e no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, Programa de Alimentação.
enquanto requisito de habilitação. Conforme esclarecido pela área técnica, a exigência de registro do Conselho Regional de Nutrição na licitação e análise não se coaduna com o Ordenamento Jurídico 4. Para que se exija o registro no órgão, é necessário que a atividade contratada seja regulamentada e fiscalizada por uma entidade nos moldes do artigo 1º da Lei 6839 de 80. O objeto licitado não guarda consonância direta com a atividade de nutrição. Trata-se de processamento de crédito específico, ticket de alimentação, para administração e fornecimento de cartão eletrônico magnético para concessão de auxílio saúde alimentação, não havendo, portanto, exigência legal de que a licitante seja registrada no Conselho Regional de Nutrição. A Resolução 378 de 2005 do Conselho Federal de Nutrição, apresentada em sede de justificativas pelos responsáveis, estabelece no inciso 7º, parágrafo 1º do artigo 2º, que, aspas, são obrigadas ao registro no CRN as empresas de refeição convênio que fornecem alimentação por meio de credenciamento de terceiros, desde que tenham registro no PAT. Por sua vez, pela portaria MTB número 3, 2002, artigo 8º, essas empresas somente precisarão ter registro no PAT se o órgão contratante também for inscrito no PAT, que também não é o caso. Trata-se, portanto, de situação específica a que se submetem somente algumas empresas, razão pela qual a exigência do registro no Conselho Regional de Nutrição, feitas na fase de habilitação do procedimento licitatório, restringem a competitividade do certame. Tal exigência, caso a empresa enquadrar-se na situação descrita, deve ser implementada tão somente no momento da contratação. Outra cláusula atacada, item 2.2, da indistinta exigência de averbação dos atestados de capacidade técnica em Conselho Regional de Nutrição. Conforme mencionado anteriormente, o Conselho Regional de Nutrição não possui, em princípio, competência para fiscalizar as atividades de pessoas jurídicas que exercem atividade licitada. Desta forma, também não possui competência para atestar as atividades por elas realizadas. Assim, a Resolução 510/2012 do CRN, que prevê em seus artigos 1º e 5º o registro dos atestados, não possui aplicabilidade na situação em análise. Ressalte-se ainda a exigência de existência de precedente consubstanciado no Acórdão TC 421/2012 desta Corte de Contas. Coaduno ainda com a área técnica do Ministério Público de Contas pela não aplicação de penalidade pecuniária ao gestor, não obstante a configuração da irregularidade, haja vista a inexistência de norma que trata expressamente do assunto, respaldando seu entendimento, ainda que não coincidente com desta Corte, da jurisprudência, convertendo a irregularidade em determinações. Dispositivo. Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, com fulcro no artigo 95, inciso 2 e artigo 100, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012, corroborando o entendimento da área técnica do Ministério Público, voto pela procedência da presente representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades. 3.1.2, da exigência de registro no Conselho Regional de Nutrição e no Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, enquanto requisito de habilitação. E 3.1.3, da indistinta exigência de averbação dos atestados de capacidade técnica em Conselho Regional de Nutrição, cláusula 9.8. 3.2, por rejeitar as razões justificativas dos senhores Aloysio Figueiras, prefeito municipal, e Miguel Montoso Neto, pregoeiro, em razão das irregularidades expostas nos itens pré-falados da sessão conclusiva. 3.1.3, determinar, com amparo do inciso 3º do artigo 57 da Lei Complementar 121, aos responsáveis a exclusão das alíneas C e D da cláusula 9.8 do edital 41/2013 e a modificação da linha A da cláusula 9.8 para que se exija o registro dos atestados de capacidade técnica no Conselho Regional de Nutricionistas apenas
das proponentes que já possuam registro no CRN e tenham prestado serviço sob a égide desse Conselho. E, por fim, cientificar o signatário da representação do teor da decisão final a ser proferida e pelo arquivamento dos autos após certificado de trânsito julgado administrativo. É como voto, o processo está em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Conselheiro Marco Antônio. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. O próximo processo, o processo TC 2862/2005, eu vou adiar. Passa a palavra. Sim. Então, vamos proclamar o resultado. Conselheiro Rana relatou os seguintes processos: TC 5588/2013, conhecer da representação, votar pela procedência, com as determinações proferidas em voto. Processo 2862/2005, adiado. As palavras ao conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos na pauta. Boa tarde a todos. Primeiro processo 2311/2012, Fundo Municipal de Saúde João Neiva, prestação de contas anual, exercício 2011, responsável Eliane Carrara Milani. Estou acompanhando o entendimento técnico ministerial. Voto pela regularidade das contas do fundo, exercício 2011, dando quitação. Processo 2170/2012. Conselheiro Rodrigo, apenas para ficar registrado em ata, que este primeiro processo, o conselheiro Marco Antônio está impedido e fica convocada a conselheira Márcia. Muito obrigado. Processo 2170/2012, Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, prestação de contas anual, responsável Celso Albino. Estou também acompanhando o entendimento técnico ministerial, julgando regulares as contas do fundo e dando plena quitação. Processo 1400/2011, vou ler rapidamente o resumo. Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores do município de João Neiva, relativo ao exercício 2010, responsabilidade Laélio Zambon, diretor-presidente, no período em questão. A instrução técnica conclusiva 851/2013 concluiu pela irregularidade das contas em função das seguintes irregularidades: ausência de conciliação dos saldos bancários, ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas de ativo e passivo indicando falta de regularização, descumprimento do percentual máximo de 2% a ser gasto com a taxa de administração. Sugere multa. E tendo em vista que o Executivo Municipal pode custear parte das despesas de manutenção do Instituto mediante lei específica e dotação orçamentária, sugere-se que determine ao atual gestor do Instituto que viabilize e providencie o ressarcimento do valor excedente com taxa de administração no valor de R$ 12.417,41. Parecer PPJC 1324/2013, acompanho o entendimento técnico. Eu estou discordando apenas da primeira irregularidade, a ausência da conciliação do saldo bancário, pois verifiquei que o gestor encaminhou os tratos bancários e o termo de verificação
constando o saldo bancário e o saldo contábil, apresentando os valores a débito e a crédito dos lançamentos pela contabilidade pelo banco. Diante das informações conciliadas entre os valores contábeis e bancários, apresentados no termo de verificação, entendo suprida a necessidade de apresentação da conciliação bancária, portanto, afasto a presente irregularidade e estou acompanhando o entendimento técnico e ministerial em relação às outras duas irregularidades, mantendo a ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas de ativo e passivo, indicando falta de regularização, descumprimento do percentual máximo de 2% a ser gasto com a taxa de administração. Concluo ser julgadas irregulares as contas do Instituto, exercício 2010, responsável Laélio Zambon, multa de 1.000 VRTs, e determinar o Executivo Municipal que viabilize e providencie o ressarcimento do valor excedente com a taxa de administração no valor apurado, que foi de R$ 12.417,41, convertidos em 6.185,81 VRTs, ou outra correção prevista em legislação própria. Como voto, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, também nesse processo está convocada a conselheira Márcia, o processo está em discussão. Em votação, eu acompanho o relator, conselheira Márcia. Acompanho o relator. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Próximo processo, 10.116/2013, relatório resumido de execução orçamentária, 5º bimestre, Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, emissão de parecer de alerta. O outro, processo 1619/2006, vou ler o resumo. Cuido do presente processo de denúncia anônima, intitulada Pequeno Histórico de Irregularidades ocorridas na Câmara Municipal de Conceição do Castelo, no exercício 2005, na qual são relatados aumentos de salários supostamente irregulares dos cargos de escriturário e adjunto parlamentar do referido órgão, bem como possível irregularidade no exercício do mandato do presidente da Câmara de Vereadores daquela municipalidade. Após a apresentação tempestiva das defesas dos senhores Domingos Lúcio Zanão e Cleone José Lordelo Batista, a instrução técnica conclusiva 1488 concluiu nos seguintes termos: pela procedência parcial da denúncia apresentada diante da constatação da seguinte irregularidade: enquadramento de padrão em relação aos atos 252 e 255 de 29/5/2002. Acolher as justificativas, excluindo a responsabilidade do senhor Cleone Lordelo Batista, julgar irregulares as contas do senhor Domingos Zanão, pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, condenando ao ressarcimento no valor de 22.811,57 VRTs. Recomendar ao Legislativo Municipal, ao dispor sobre regime jurídico dos servidores da Câmara, utilize lei em sentido estrito, não resolução própria do órgão, sem remissão à regulamentação feita por outras estruturas administrativas. O Ministério Público, através de contas, através do PPJC 2052/2013, concluiu também nos mesmos termos. Fundamentação. Em dezembro de 1994, foi publicada a Lei Complementar 2 de 94, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores municipais, bem como sobre o plano de carreira do pessoal da Prefeitura,
De acordo com o artigo 13 dessa lei, a promoção dos servidores ocorreria a cada interstício de 730 dias. Em 1998, foi publicada a Lei Municipal 665 de 98, definindo normas especiais para a realização da primeira promoção dos servidores da Prefeitura, não abrangendo a Câmara Municipal. Em 29 de 5 de 2002, a Câmara Municipal dispôs sobre a organização de cargos do Legislativo e previu regras para a promoção do pessoal efetivo através da Resolução 65 de 2002. O artigo 22 desta resolução dispunha que seriam editados atos de enquadramento de pessoal no prazo de até 5 dias da vigência da mesma resolução. No mesmo dia, 29 de 5 de 2002, foi editado o ato 252, que elevou o padrão de A para F do senhor Eclésio Moreira, conforme artigo 2º, retroagiu os seus efeitos a 1 de 11 de 98, cumprindo assim o mandamento do artigo 28 da Resolução 65 de 2002. Preliminarmente, devo realçar que é indevida a utilização de resolução para dispor sobre a regulamentação do plano de cargos e vencimento dos seus servidores. O instrumento correto seria a lei em sentido estrito. Nesse passo, comungo com o entendimento da área técnica quanto à ratificação dos seus termos pela Lei Complementar Municipal 15 de 2002, em seu artigo 26, razão pela qual reputo válidas as regras estabelecidas pela resolução e reproduzidas naquela lei, nos moldes explicitados pela área técnica. Corroboro também a superação da questão que envolve a retroatividade da Resolução 65 de 2002 e respectivas diferenças remuneratórias dela decorrentes, por também entender que, no caso concreto, foram respeitados os princípios da moralidade e da razoabilidade, tendo em vista que a retroação em tela serviu, como já foi explicitado pelo defendente, para equiparar as situações até então destoantes nas carreiras dos servidores do Executivo daquele município em relação aos do Legislativo, pois o direito já lhes era assegurado a partir da edição da Lei Municipal 2 de 94, pendente, no caso da Câmara, apenas de regulamentação, que somente ocorreu com a edição da Resolução 65 de maio de 2002. Superada estas preliminares, passo a análise do enquadramento e da promoção propriamente dita do senhor Eclésio Moreira. Considerando que o servidor em exame ingressou no Serviço Público Municipal no dia 1 de 1 de 1990, conforme ficha funcional acostada aos autos, teria o mesmo, em 1 de novembro de 98, 8 anos de serviço público municipal, que, reduzido dos 2 anos de estabilidade, resultariam em 6 anos de serviços prestados ao município, cujo tempo deveria ser aproveitado para efeito de primeira promoção. Verifico que o enquadramento padrão do servidor Eclésio Moreira respaldou-se no anexo 1 e 2 da Resolução 65 de 2002, devendo ocorrer no nível 6, padrão A, conforme se depreende do ato 249 de 2002. Lado outro, para fins da primeira promoção, prevista nos artigos 28 e 29 da dita resolução, os servidores do Legislativo local teriam que atender os termos da Lei 665 de 98, qual seja, conforme se depreende do seu artigo 3º, deveriam galgar o padrão subsequente no nível em que se encontravam a cada interstício de 730 dias de serviço público prestado à Prefeitura. E nos termos do seu artigo 4º, deveria para este cômputo ser excluído o período previsto para aquisição da estabilidade.
Já em relação às demais promoções, a ocorrer nos períodos subsequentes, deveriam se respaldar no artigo 3º da lei e no artigo da Lei 665 de 98 e no artigo 9º da Resolução 65/2002. Desta forma, entendo que o servidor em comento deveria ser, primeiramente, promovido, saindo da carreira em que se enquadrava, nível 6, padrão A, para galgar o nível 6, padrão D, acompanhando os termos da ITC 1488/2013. Considero, nesse sentido, acompanhando os termos da ITC, considero irregular a progressão do servidor Eclésio Moreira, tendo em vista a primeira e subsequente promoção realizadas através dos atos 252 e 255, datados de 29/5/2002, indevidamente calculados com base no período pretérito ao serviço prestado ao município de Conceição do Castelo. Nesse contexto, aproveitando do valor calculado entre os salários indevidamente recebidos pelo servidor, conforme ficha financeira do mesmo apurado pela equipe de auditoria e refeito na fase conclusiva, destaco que o valor de R$ 32.784,23 pagos naquele período, passíveis de devolução ao erário pelo gestor responsável. Contudo, ainda que concorde com a irregularidade relativa à progressão do servidor Eclésio Moreira, destaco aqui que ele já até faleceu, esse servidor, segundo consta dos autos. Tendo em vista, notadamente, o cômputo de período pretérito ao serviço prestado ao município de Conceição do Castelo, vislumbro que o procedimento de análise dos enquadramentos e das promoções do citado servidor não se constituiu atribuição do presidente da Câmara, pois se referem a serviços técnicos inerentes ao setor de recursos humanos, em conjunto com o setor jurídico daquele legislativo, cujas ações deveriam respaldar tecnicamente a atuação do então presidente quando da homologação e respectiva assinatura dos atos. Também cabe relevo o dispositivo legal contido no artigo 6º da Lei 665 de 1998, que responsabilizam a Secretaria Municipal de Administração no âmbito da Prefeitura para a realização deste cálculo, ou seja, equivalente deveria ser na Câmara, tendo em vista que esta utilizou a citada lei como paradigma. Neste compasso, afasto a responsabilidade do ex-presidente senhor Domingos Anão, que se mantinha como gestor em maio de 2002, pois o apontamento de sua responsabilidade nas instruções técnicas iniciais não foi precedido da caracterização do nexo de causalidade de sua ação com o ato irregular, sendo, a meu ver, este aspecto subjetivo determinante para a aferição da culpabilidade e da sanção a ser aplicada. Assim, embora não tenha sido objeto da defesa, entendo que restou prejudicada a matriz de responsabilidade da forma como foi apontada, o que resultaria, num primeiro momento, na obrigatoriedade do chamamento dos demais agentes públicos que atuaram para o cometido da irregularidade em questão. Não obstante, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade, entendendo que a adoção da citação dos possíveis envolvidos neste momento estaria por contribuir em cesseamento de defesa dos mesmos, sobretudo pelo lapso temporal de 12 anos, verificado no presente caso entre a ação indevida e os dias atuais. Considerando que não houve a caracterização da má-fé por parte do ordenador de despesa, restando a sua participação adstrita à homologação dos atos inquinados de irregularidade, entendo por relevar a responsabilidade do senhor Domingos, não somente pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, mas em especial pela instrução destes autos que apontaram, a meu ver, de forma incipiente, a responsabilidade por tais condutas somente ao presidente da Câmara em comento. Conclusão. Diante do exposto, divergindo da área técnica do Ministério Público, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a presente denúncia, afastando o ressarcimento imposto e por determinar, aí eu acompanho,
que promova a regularização do quadro de cargos e carreira de seus servidores efetivos, dispondo sobre regime jurídico através de lei em sentido estrito, evitando a edição de atos indevidos de enquadramento e progressões, de modo que procedimentos inadequados não voltem a se repetir em exercícios futuros. É como eu voto, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Como há divergência, colocar o processo em discussão. Senhor presidente, uma palavra, por favor. Conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as colocações. Aliás, eu felicito o conselheiro Chamon pela maneira sempre pontual, específica e bem construída dos seus votos, né? Mas Vossa Excelência tocou num ponto que eu tenho uma posição clara no que diz respeito embora no final tenha afastado, né? A possibilidade de progressão, que foi excluído do cômputo total os 2 anos, que no caso seria o estágio probatório para efeito de aquisição de estabilidade. Apenas para pontuar e deixar claro que eu acredito que desde que tenha um regramento específico é possível sim a progressão até durante o estágio probatório. Me parece que a resolução não permitia, né? Então, é só para pontuar e deixar claro, mas essa posição eu faço registro porque em outros casos eu já votei dessa maneira. No que refere à construção do restante do voto, eu entendi claramente e eu estou anuindo com os termos do voto do relator. Retorno a palavra, senhor presidente. Encerrada a discussão, já temos 2 votos, já está então definida a maioria. Eu cometi, me parece, um lapso que eu votei antes da outra vez. Me parece que o voto presente é sempre o voto no caso de desempate. Isso até no caso aqui. Bom, era o último processo, né, Excelência? O conselheiro Rodrigo Chamon relatou os processos 2311/2012, regular, quitação e posterior arquivamento. 2170/2012, regular, quitação, posterior arquivamento. Processo 1400/2011, irregular, multa 1000 VRTS com determinação. Houve o afastamento da primeira irregularidade. Processo 1016, não é isso? 2013, parecer de alerta. 1619/2006, procedência parcial, afastar ressarcimento e manter a determinação. Exatamente. Então, é determinação mesmo. A palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, presidente. Senhores conselheiros, primeiro processo da pauta 3518/2012, admissão do IPJ do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, de Bruno de Freitas Lima, acompanhando o registro. Os pareceres, os processos na sequência são de São Gabriel da Palha, também todos admissão, acompanhando, competente registro. 4731/2012, de Suzamara Boni. 4773/2012, Eliano Cristina Alves Bastianello. 4915/2012, de Araceli Castellanzani. 4920/2012, de Orlina Pomuceno. 4921/2012, de Maximiliano Carvalho. 4922/2012, de Bruna Barcelos Volkram. 4923/2012, de Lória Lourenção.
Ainda São Gabriel da Palha, todos acompanhando o registro. 4925-2012 de Leila Angélica Lampiso Mac, 4926-2012 Francine Benevides, 4930-2012 Marilúcia Valsori, 4931-2012 Tiara Romualdo Churesque Tavares, 4932-2012 Raquel dos Santos Silva, 4933-2012 Cíntia Borchardt Barbosa, 4934-2012 Maria da Penha Capato Lorenzoni, 4937-2012 de Ângela Maria Gobi Pinafo. Ainda São Gabriel da Palha, todos acompanhando o registro. 4940-2012 Priscila Louvo Seito, 4941-2012 Tamílis Louvo Cardoso, 4942-2012 Direles Nascimento Ventura, 5020-2012 Sildney Negri, 5047-2012 Remy Ferreira Fernandes, 5048-2012 Ocimar Correia Neves, 5049-2012 Fábio Silva Teixeira, 5050-2012 de Rivelino Fontana, 5054-2012 Elton Almeida da Silva, 5057-2012 Hélio do Nascimento, 5058-2012 Tiago Adame Ribeiro, 5059-2012 Jusileia dos Santos Santana, 5060-2012 Vanderlei Robson das Neves, 5061-2012 Paulo Roberto Pasolini, 5062-2012 Valceir Boechat de Laia, 5063-2012 Claudinei Coelho Cardoso. Último processo São Gabriel da Palha, 5068-2012 de Erasmo Carlos Borchardt, também irregular registro acompanhando. Os demais processos, na sequência mencionados, governador Lindenberg, admissão regular de registro acompanhando. 1976-2013 Rafaela Casotti Pereira, 2247-2013 Clarice Kipper, 2250-2013 Mercedes Morelo Suela, 2251-2013 Marcilena Otto da Vitória, 2259-2013 Ana Alves de Andrade, 2303-2013 Maria Lúcia Vieira Sarnaglia. Processo agora de Rio Bananal, regular registro acompanhando 7333-2012 de Solange Buffon Mereguete. Ainda Rio Bananal, todos regulares registros acompanhando 7339-2012 Dulcilene Maria Fabris Boldrini, 7342-2012 Érica Volks Vigini, 7344-2012 Marcelo Gonçalves, 7347-2012 Rosângela de Fátima Demuner Reboli, 7350 de 2012 de Irlaina Prando Padovani, 7352-2012 Solange Toreta Ebane de Jesus, 7354-2012 Edilana Aparecida Ribeiro Lourete, 7357-2012 Maria de Luz Mariano Elisário. Ainda Rio Bananal, os dois processos a seguir, regular registro acompanhando 7359-2012 Luciene Arreva Bene Ximenes, 7361-2012 de Cátia Aparecida Franca da Costa. Processos na sequência, São José do Calçado, admissão regular registro acompanhando 3157-2013 Selma Carlos Silva Bento, 3158-2013 Valéria de Oliveira, 3172-2013 Alexandre Camilo Freitas, 3177-2013 Fátima Aparecida de O.M. Degles Spot, 3192-2013 Laila Cristina Fernandes Costa, 3209-2013 Camila Aparecida da Silva Martins, 3210-2013 Ézio Geraldo Azevedo, 3211-2013 Leonardo Oliveira Marçal. Assim, senhor presidente, eu finalizo essa primeira pauta, felicitando Vossa Excelência também pela condução dos trabalhos da primeira reunião dessa Câmara. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Vou declarar o resultado na forma relatada do conselheiro e, em seguida, passa a palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processos de admissão na Prefeitura de Vitória, todos pelo registro.
Isabel Cristina de Moraes Queiroz, Luciana Lage de Andrade Morandi, Francine Araújo dos Santos, Maria de Lourdes Dondoni de Oliveira, Juliana de Oliveira Pimentel Gama, Viviane Rodrigues Maciel, Tatiana Custódio Bicalho Pessoa, Janete Rodrigues Pascoal Sobreira, Marcos dos Santos Teixeira, Sônia Oliveira Freitas Santos, Luciana Silva Oliveira, Joseli de Fátima Gama Rocha, Lúcia Mara dos Santos Martins, Liliane Barros Itabaiana Rodrigues, Lúcia Helena Felipe, Joabe de Jesus Fortunato, Luciane de Paula e Souza Tononi, Luciene de Jesus Ferreira, Maria de Lourdes Melo Monjardim, Camila Nieiro Monteiro, Felipe Pereira Miguel, Débora Silva Borges, Suelen Guimarães Alves de Almeida, Catiane de Paula Patrocínio, Juliana Nogueira Custódio, Renan da Costa Reis, Patrícia do Carmo Alvarenga Franco, Cátia Simone Rodrigues dos Santos, Ibla Bernabé Barbosa Soica, Vera Lúcia Rosa, Jéssica Nunes de Oliveira Almeida, Tiale Deprá Ferreira Vitor, Fernanda da Silva Cortelete, Morgana Gus Pedrone, Ana Paula da Silva Ramos, Marcilene Lira dos Santos, Natália Nogueira Maciel Pereira, Sueli Subtil Neves, Luciana Bourguignon Nunes, Silvana Barcelos Pereira Pimentel, Andréia Barbosa, Ellen Quintino da Silva Gomes, Fabiana dos Santos Antônio, Alcineia Neves Fogos Pontes, Virgínia Maria Zimmer, Elvira Sarmento Oliveira do Nascimento, Lucimara de Almeida Souza Costa, Cristiane de Paula Borges Salles, Rosa Amélia Araújo Chane, Jaqueline Pimenta Pereira, Maiara Guimarães Belge, Samanta Lopes Maciel, Huascar Vasconcelos de Oliveira, Fabiana Jansen de Miranda, Raquel Melo Xavier Diniz, Eliete de Jesus Silva, Líris Cristine Ribeiro Costa, Jennifer Aline dos Santos Del Antônio, Ruth Uiraliane Alves Oliveira Santana, Jaqueline Ferreira Lima, Luciene Xavier dos Reis, Sônia Célia de Boni Rocha, Ivaldete Maria da Silva, Fabiola Rodrigues da Silva, Elzimar Chaves dos Santos Vargens, Patrícia Jaqueline Bus, Vivian Rocha Fundão Rangel, Gracinda Laranja Heder Rose, Simone Gambarte Teixeira Rufino, Raquel Alves Baltazar de Souza, Graciele Trancoso Afonso Campos, Tamara Macedo Ferreira Neves, Michele Sampaio da Silva, Soraya Leite Batista Barbosa, Leidiana Merlo Miranda, Mariana Dias Vieira Coelho, Simone de Souza Samoura, Josiane Soares Feitosa Ribeiro, Kennedy Santos Menezes, Míria da Silva Gonçalves, Daniele Alexandre Tavares da Silva, Silvia de Oliveira Cirqueira, Alessandra do Nascimento Pereira Mantai, Elisângela Lorenzoni Dias e Maria Cristina Machado da Silva. No Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, aposentadoria de Luiz Henrique Oliveira da Silva, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de NEC Edilton Neto, registro. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, revisão das aposentadorias de José Nilton Marreiro Azevedo, João Batista da Silva, Sebastião Otímio Pezin, Maria Loz Gamber Esquiavon e José Monteiro, todos pelo registro. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, as revisões de aposentadoria de José Schurtz Eutrópio, Marlúcia Assunção e Delina Lima de Oliveira, registro. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, revisão da aposentadoria de Marta Ramos Prúcoli, registro. Prefeitura Municipal de Viana,
revisão de proventos de aposentadoria de Ivonete Trancoso de Lírio pela regularidade da revisão. Prefeitura Municipal de Vitória, retificação de ato de aposentadoria de Zulmira Gomes dos Santos, registro. Prefeitura Municipal de Vitória, revisão de proventos de aposentadoria de Josias Dias Alves, registro. Também na Prefeitura Municipal de Vitória, retificação de atos de aposentadoria de Valdir Carriço, registro. E, por fim, Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Município de Vitória, pensão, revisão da pensão, interessado João Carlos Abreu e Silva, registro. Vou declarar na forma relatada pela eminente conselheira. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 167 processos, já começamos bem, conselheiro Rodrigo. A primeira Câmara hoje tem mais processos que a segunda Câmara. Vai, campeonato muito bom, onde todos ganham. Vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 4 de fevereiro de 2014, quarta-feira, às 13 horas, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno desse Tribunal. Está encerrada a sessão. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a primeira sessão ordinária do exercício de 2014 desta segunda Câmara. A ordem dos trabalhos, ela será idêntica do plenário. Queria aproveitar aqui a oportunidade, esses primeiros minutos, para pedir aos colegas Sérgio Abudib, Sérgio Borges, João Luiz e meu digníssimo Lula, assim, o apoio para que vocês tenham um pouquinho de tolerância comigo, tendo em vista que é a primeira vez que eu ocupo a presidência de tamanha importância, a Daniele, aos assessores, ao Givago, ao pessoal do som, que às vezes eu sou um pouquinho chato, ao doutor Heron, e estender a todos os demais servidores da casa, fazer assim, um agradecimento especial ao Juninho das Sessões, pelo apoio que eu já treinei umas 6 vezes e ainda estou um pouquinho nervoso, mas com certeza, com o apoio de todos vocês, nós faremos o que for possível de melhor para o tribunal. Palavra franqueadas aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicação e registros. Pela ordem. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, felicito Vossa Excelência pela função, desejo sucesso e comunico inicialmente ao plenário que decidi monocraticamente no processo 2191/2012, é uma prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício 2011, por citação 30 dias. No processo 4698/2013, é uma comunicação de instalação de tomada de contas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, por notificação 45 dias. No processo 220/2014, é uma representação em face da Prefeitura Municipal de Soretama, notificação 5 dias. No processo 404/2014, também uma representação em face da Prefeitura Municipal de Soretama, notificação 5 dias. E no processo 503/2012, uma representação em face da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, notificação 10 dias.
Informo ainda, presidente, que inadvertidamente na minha pauta constam dois processos, 734/2009 e 6401/2012, que na realidade são comunicações plenárias, e eu explico. No primeiro processo, 734, há uma solicitação de sustentação oral, onde foi designado dia 13 de março, que é uma quinta-feira, e como trata-se de julgamento em Câmara, eu estou remarcando para o dia 12 de março, uma quarta-feira, solicitando que seja notificado o interessado. No processo seguinte, 6401/2012, também havia uma representação em face da Câmara Municipal de Tarana, em face da Prefeitura Municipal de Tarana, há também solicitação de sustentação oral, havia marcado o dia 25, que é uma terça-feira, e está sendo remarcado para o dia 26 de fevereiro, que é uma quarta, dia de funcionamento da Câmara. E é só, presidente. Continua franqueada a palavra. Conselheiro Sérgio Borges. Presidente, para apenas saudá-lo, né, ouvi atentamente aí o início das suas palavras, desejar que, com seu conhecimento, sua experiência, né, Vossa Excelência tenha uma presidência tranquila, né, com a nossa participação, com o nosso apoio e, com certeza, trazendo bons frutos para o nosso Tribunal de Contas. Deus te abençoe muito. Obrigado ao conselheiro Sérgio e ao conselheiro Abudib pelas palavras. Continua franqueada a palavra. Conselheiro João Luiz. Presidente, inicialmente saudar, desejar felicidades na condução dos trabalhos dessa Câmara. Para todos nós é uma novidade, na medida que está sendo inaugurado os trabalhos de Câmara aqui no Tribunal de Contas, e para todos nós gera uma certa insegurança pela própria novidade nesses trabalhos. Mas, como disse o conselheiro Sérgio Borges, tenho certeza que, pela experiência de Vossa Excelência em toda a sua atividade profissional, saberá conduzir os trabalhos com perfeição. Presidente, senhores conselheiros, nessa data, dou ciência a esse colegiado que decidi monocraticamente pela notificação no processo TC 4287/2011, é uma tomada de contas, interessado Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, responsável Cláudio Pagung, notificação prazo de 90 dias ao senhor Joadir Lourenço Marques, prefeito atual, fazendo uma ressalva que é um pedido de prorrogação de prazo numa tomada de contas e de encaminhar uma documentação. Eu coloquei uma observação que esse prazo estava mais estendido, dadas as circunstâncias de calamidade no município. Então, os 90 dias é decorrente dessa questão. Obrigado. Agradeço as palavras do conselheiro João Luiz também. Senhor presidente. Conselheiro Eduardo. Apenas para registrar que é grande satisfação em tê-lo como presidente dessa Câmara e desejar boa sorte na condução dos trabalhos nos próximos 2 anos. Agradeço, Eduardo. Eu tenho comunicação e vou fazê-la. Dou ciência monocrática e decisão monocrática ao plenário. Comunicação de diligência no prazo de 20 dias, processo TC 450613, citação no prazo de 15 dias, processo TC 659613, citação prazo de 30 dias,
Processo TC 3483/13. Também citação prazo de 30 dias, processo TC 4324/13. Devolução de processos não tem. Apreciação de medidas cautelares, temos alguma? Também não. Vamos para o julgamento de processos em pauta. Com a palavra o conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Os dois processos iniciais, conforme mencionado, tratava-se apenas de remarcação de data para sustentação oral em face da modificação de data de funcionamento da Câmara. O processo a seguir, 2108/2012, uma prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Apiacá. Eu estou acompanhando integralmente o entendimento técnico, bem como parecer ministerial, da lavra do eminente procurador, doutor Luciano Vieira, votando pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, com determinação. O processo 10.109/2013 é um relatório resumido de execução orçamentária, referente ao 5º bimestre da Prefeitura Municipal de Irupi. Nós estamos votando pela emissão de parecer de alerta em face de descumprimento de metas fiscais. No processo 10.113/2013, é um relatório resumido de execução orçamentária, referente ao 5º bimestre da Prefeitura Municipal de Mantenópolis. Também votamos pela emissão de parecer de alerta em face de descumprimento de metas fiscais. No processo 10.114/2013, também um relatório resumido de execução orçamentária referente ao 5º bimestre da Prefeitura Municipal de Montanha, emissão de parecer de alerta em face de descumprimento de metas fiscais. E, por fim, senhor presidente, o processo 3533/2011 é uma denúncia em face da Prefeitura Municipal de Apiacá. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial da lavra do eminente procurador, doutor Luciano Vieira. Eu estou recebendo parcialmente a denúncia, determinando a inspeção nos itens 3, 7, 8, 16, 19, 20 e 21, remetendo ao Ministério Público Estadual os itens 4 e 5 e recomendando, conforme previsto no item 13, e afastando os itens 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18. Todos em conformidade com a área técnica do Ministério Público de Contas e é só. Conselheiro Sérgio Abudib relatou os processos, sendo que os dois primeiros eles serão notificados para a sustentação oral. Processo 2108/2012, parecer pela aprovação de contas. Processo 10.109/2013, parecer de alerta. 10.113/2013, parecer de alerta. 10.114, parecer de alerta. 3533/2011, recebe parcialmente a denúncia. Com a palavra, o conselheiro presidente José Antônio Pimentel, para relatar os processos. É uma novidade porque nas câmaras o presidente também relata os processos. Primeiro processo, 2694/2013, Câmara Municipal de Vila Valério, responsável Adair Grigoleto. Síntese do voto. O presente feito cuida da omissão no envio da prestação de contas bimestral 6º bimestre de 2012 da Câmara Municipal de Vila Valério sob a responsabilidade do senhor Adair Grigoleto. Embora o responsável tenha sido devidamente notificado pelo prazo de 10 dias, o citado
excitado pelo prazo de 15 dias para encaminhar o referido relatório, não o fez e nem se justificou, conforme consta informações do Núcleo de Controle de Documentos, folha 84, e da Secretaria-Geral das Seções, as folha 85. Decido. Faça o exposto, tendo em vista a inércia do gestor em atender à legislação que obriga a prestar conta dos recursos públicos por ele administrado, voto no sentido que lhe seja aplicada multa no valor correspondente a 1.000 VRTs, com base no artigo 1º, inciso 32 da Lei Complementar 621/2012. Voto ainda no sentido que seja renovada a notificação ao seu Adair Grigoleto, para que no prazo de 10 dias encaminhe a esse tribunal a prestação de contas bimestral, 6º bimestre de 2012, da Câmara Municipal de Vila Valéria, sob pena de culminação de nova multa. Processo 6727/2013, Câmara Municipal de Vila Valério, responsável daí Grigoleto, acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro semestre de 2013 da Câmara Municipal de Vila Valéria sob a responsabilidade do senhor Adair Grigoleto e posterior arquivamento do feito. Não havendo quem queira discutir, prevalece o que foi lido e dito aqui. Seguindo, passo a palavra ao conselheiro Sérgio Manuel Borges. Obrigado, presidente. Senhores conselheiros, senhoras e senhores, processo 4319/2013, procedência cidadão, assunto denúncia, identidade preservada. Acolhendo posicionamento da área técnica e do Parquê Especial de Contas e voto pelo arquivamento dos autos, sem resolução de mérito na forma do artigo 330, inciso 3 do regimento interno, tendo em vista que houve perda superveniente do objeto, face à inexistência de interesse processual. Cientifique-se o denunciante, notifique-se o denunciado. Após confecção do acordo desse julgamento, remeto-se os autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 62, parágrafo único, Lei Complementar 621/2012. Próximo. Processo 2514/2012. Procedência Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo. Assunto prestação de contas anual. Exercício 2011. Responsável Odael Espadeto. Acompanhando o entendimento técnico e do Ministério Público Especial de Contas, voto no sentido de que esse egrégio Tribunal de Contas emita parecer prévio dirigida à Câmara Municipal de Conceição de Castelo, recomendando a aprovação da presente prestação de contas, apresentada por Odael Espadeto, relativa ao exercício 2011, na forma do artigo 80, inciso 1, da Lei Complementar 621/12, combinado com o artigo 71, inciso 2, da Constituição Estadual, dando-lhe a devida quitação. Processo 6584/2013. Procedência Tribunal de Contas do Espírito Santo. Assunto RREO. Executivo Municipal, 3º bimestre, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto. Responsável Cláudia Martins Bastos. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, voto pelo arquivamento.
dos presentes autos, tendo em vista o exaurimento do objeto, conforme preceitua o artigo 330, inciso 4, da Resolução TC 261/2013, visto que o responsável enviou os dados da omissão. É isso, presidente. Conselheiro Sérgio Borges. Relatou os seguintes processos: 4319/2013, arquivamento. Processo 2514/2012, parecer prévio pela aprovação de contas. Processo 6584/2013, arquivamento. Palavra ao ilustre conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, os processos da pauta, processos de pessoal, todos pelo registro. Admissões no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, de Ana Maria Vieira Mendes Penteado, registro. No Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, registro das admissões de Cláudio Marcelo Bernardes de Souza, Cássio Fanchiotti Del Caro, Luiz Paulo de Carvalho Nascimento, Alain Cassimiro Veloso Rocha, Rubens Fabrício de Melo, Daniel Pombo de Abreu, Bruno Campbell de Azevedo, Julieder Goronce Conqueto, Marco Aurélio Ferreira Xavier, Denevaldo Filete, Ivan de Matos Correia, Daniel Esperandil Berloesius, Leandro Murelli de Souza, José Aparecido Lima Coqueiro, Rafael de Souza Pinto, Estênio Ogione da Fonseca e Marcelo Dias Mota. Admissão no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alexandre Segovia da Silveira, registro. Na admissão na Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte de Flávia Maione Moreira, registro. E no Instituto Capixaba de Assistência e Extensão Rural, admissão de Vanessa Alves Justino Borges, registro. Do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, registro das admissões de Fagner Almeida Silva, José Ribeiro de Abreu, Gabriel Hector Fontana, Rafael Inácio Rodrigues, Carolina Dadalto Borgo, Cíntia Versiane Pontes, Letícia Meireles Alves, Thalita Maria Pimenta de Paoli, Luiz Paulo Freire de Bastos, Ellen Monteiro da Silva e Carlos Nogueiras Martins. Admissão na Prefeitura Municipal de Iconha de Pedro Edmar Tomazelli Carlete, registro. Na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, registro das admissões de Rodrigo Pires Sattler e Carolina Barros da Silva Pinto. Do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, registro das admissões de Eduardo Fernandes Leal, Alexandre Batiste Kenoblac, Grace Grativol Venturi, Adriano de Souza Oste, Fernanda Salles Farias, Avirdan das Rodo Araújo, Cátia Marisa Araújo Neiva, William Lipaus Almeida, Rafael Ferreira Fontenelle, Douglas Nascimento do Sacramento, Daniele Simões Lima, Daniele Rezende Alves Nominato, Vinícius Milieri Moreira, Vitor de Jesus Macedo, Diego Custer de Azevedo, Lígia Maria Gomes Nicolau, Fagner Queiroz Fernandes, Valesca Bonato Lima Dias, Sabrina Ferreguete Coutinho, Paulo Vinícius Oliveira Santos e Poliana Balde Nazário.
Os processos seguintes são aposentadorias. No Instituto de Previdência Servidores de São José do Calçado, revisão de aposentadoria de Lúcia Aguiar Medeiros de Carvalho, registro tornando parcialmente insubsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Eliette Passos Araújo, Leia Avelina da Silva de Bossan, Lúcia Maria da Penha Barros, Arnaldo Fernandes Pascoal e Maria Aparecida dos Santos. No Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, aposentadoria de Alice Rosa Júnior, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, revisão de aposentadoria, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior, interessado Rosemary Lorenzetti, Rosemary Brambati Piumbini Barbosa e Eliane Silva dos Santos Borges. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cariacica, registro da aposentadoria de Malvira Rodrigues Timer. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de São Gabriel da Palha, revisão de aposentadoria de Levi Ferreira, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Linhares, revisão de aposentadoria de Walter Monteiro Bermudes, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória, revisões de aposentadorias, todas registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Rita de Cássia Loyola, Ana Maria da Silva Varenga, Yara Bastos Correia e Ana Lúcia Leite Romão. Na Prefeitura Municipal de Alegre, revisão de aposentadoria de Nadir Silva Ferreira, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Na Prefeitura de Aracruz, aposentadoria de Verônica Carlesso Serra, registro. Na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, revisão de aposentadoria de Rosemara Santos Angerolame, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Os processos seguintes são da Prefeitura Municipal de Vitória, retificação de ato de aposentadoria, todos pelo registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Ovídio Bernardes Damasceno, Hermes de Oliveira, Márcia Malacarne Santana e Jandir Patrício Rodrigues. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias, registro das aposentadorias de Maria Áurea de Matos Santos, José Garcia Neto, José Carlos Barbosa, Margarida Rezende, Anita dos Santos Juliati, Ismael Gomes Lima, Janice Gomes de Souza, Vera Lúcia Luns Debona e Vera Helena Peão dos Santos. Do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, aposentadoria de Jeremias Gomes Pinto, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica, aposentadoria de Neide Serrano Queiroz, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores de Vitória, aposentadoria de Eduvirgio Santos de Ataíde, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vila Velha, pensão de Maria das Graças Alves Duarte, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cachoeiro de Itapemirim, revisão de pensão de Maria Silva dos Santos, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória, revisões de pensão com registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Rafael Diniz Freitas e outro, e Danilo Najib Salomão Paulo e outros. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, reserva remunerada de William de Souza Neves, registro, e registro das reformas de João Crisóstomo Beteiro, Hermes Pacheco Velasco e Sérgio Hermes Barcelos Lemos. É só. Proclamamos o resultado da forma relatada pelo conselheiro João Luiz Cota Lovati. Palavra com o conselheiro Eduardo Pérez. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
aposentadoria, registro de Maria Luísa Otaviano Nazaré, Terezinha Colodete Campo, Benedita Andréia de Lima, Tereza Amélia Valentim Zeferino Conte. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra, registro da aposentadoria de Maria da Penha Franzotti Donadelo. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul, aposentadoria, registro de Ivanete da Conceição Rodrigues. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Carlos Alberto Meirelles. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre, registro da aposentadoria de Sebastião da Silva Adão. Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí, registro da pensão de Aurora Barbosa da Costa. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da pensão de Laura das Neves Silva e outro. Maria Luísa Franca Nips e outro. Alexandra Silva Valente de Pinho, Celi Maria Coelho Bicalho, José Pissanetti. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reserva remunerada de Luiz Cláudio Gomes da Almeida. E é só, senhor presidente. Proclamo os resultados da forma relatada pelo conselheiro Eduardo Pérez. Houve, quando não podia deixar de ser, né? Deixamos um processo aqui. É o processo TC 2972 de 2013. Considerando que o conselheiro Sérgio Manuel Borges declarou-se impedido, nos termos do artigo 134 do Código de Processo Civil, para relatar o processo TC 2972 de 2013, que trata de prestação de contas anual do Departamento de Imprensa Oficiais de 2012. Considerando disputos os artigos 261 e 290 do Regimento Interno dessa Corte, procederemos à redistribuição do referido processo por sorteio entre os demais conselheiros. Me desculpem, né? Mas, viu, doutor Sérgio? Doutor João, por favor, acompanhar, porque ele está impedido. Acompanhar aqui o sorteio. Número 2, doutor Sérgio. Número 3, José Antônio. Número 2, doutor Sérgio Abudib. Antes de terminar, também fazer um registro para o pessoal da equipe de imagem, né, que transmite todas as nossas sessões, também o apoio, muito obrigado. Registro também, esteve aqui presente, teve que sair rapidinho, o nosso presidente, Domingos Taufner. Nada mais havendo a tratar, após relatados 125 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será a ordinária, a ser realizada no dia 4 de fevereiro de 2014, quarta-feira, às 15h30, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno deste Tribunal. Está encerrada a sessão. Muito obrigado pela atenção.